Sprays para rinite. Você é aquela pessoa que não vive sem um sprayzinho para poder respirar melhor? Então, meu amigo, esse vídeo é para você, pois o uso indiscriminado de sprays ele pode ser bastante prejudicial para a tua vida, para a tua qualidade, para a tua respiração. Então, aqui hoje nós falaremos sobre os tipos de spray para tratar sintomas de rinite. Alguns devem, alguns podem e outros, de fato, certamente, determinantemente, não podem ser usados. Meus amigos, então esse é o nosso Café com Alergia. Sejam muito bem-vindos, né? Sempre tomar aquele gole inicial para conectar com as vibrações da saúde, da força, da alegria, da coragem, da prosperidade, enfim, de Deus, meus amigos. Saúde! Então, meus queridos, primeira coisa, a gente saber que a rinite, ela pode ser alérgica, que é a maioria, mais comum, e não alérgica. Quando a gente fala de rinite alérgica clássica, a gente fala de envolvimento do sistema imunológico. É quando o nosso corpo elabora uma resposta exagerada contra algum agente externo. 95% das vezes, as coisas que vêm no ar, ácaros da poeira, fungos do mofo, cão, gato, pólen de grama de árvores. Então essa é a base da rinite alérgica, é um fenômeno imunológico. Em um mundo ideal, a cura seria tirar da nossa vida o que nos causa alergia. Isso evidentemente não é possível muitas vezes. Então nesse caso, sinceramente falando, o único tratamento que muda o curso de uma rinite alérgica, que age na base do problema, seria a imunoterapia específica, as vacinas antialérgicas. Mas então qual é o papel dos sprays na rinite alérgica? Então assim, meus amigos, eu sempre digo que existem 3 pilares no tratamento. Primeiro é a prevenção, cuidado com o ambiente. Tá? Então isso é fundamental. Tentar evitar o que nos causa alergia até onde nos é possível. Segundo pilar, o uso de medicações. Aqui a gente pode encaixar os sprays nasais que a gente vai falar hoje. E terceiro, pulo do gato, cereja do glacê do bolo, a imunoterapia, as vacinas antialérgicas. Sem dúvida, é ganho de qualidade. Esse é o up. Mas o assunto de hoje é sobre sprays. Então, meus amigos, existem variadas marcas e várias categorias. Basicamente, o que eu uso na minha prática são 3 tipos de spray. Na verdade, 2. O terceiro eu não uso e contraindico. São muito perigosos. Então, o primeiro tipo de spray que deve... Isso aqui, na verdade, meus amigos, até quem não é alérgico, todo mundo deveria usar. São os sprays para lavagem do nariz. Esse aqui... Eu não tenho vínculo com empresa, ninguém me patrocina, mas pessoalmente é o que eu mais gosto. Esse aqui é o Maresis Jato Forte. Aqui é cloreto de sódio, é quase uma água do mar. Tá? Existem várias marcas, né? Tem Salsep, tem o Rinossoro, tem o Sorine, né? Não confundir com o Sorinã, que é de outra categoria. Então os sprays que são praticamente água do mar, o Nasoclean. Então esses são perfeitos para lavagem da nossa via aérea. Diferenças desses sprays. Um deles, alguns têm o jato forte, jato contínuo. Isso facilita bastante, porque quando tu aperta vai aquele jatão que já lava toda a tua via aérea. Então eu gosto desse dispositivo. E alguns são hipertônicos, que eu também gosto. Os comuns, a base, é cloreto de sódio a 0,9%. Tem alguns que são a 2%. E outros até 3%. São bastante úteis para quando está muito congesto, com muita meleca no nariz. Então essas soluções, elas são importantíssimas para todas as pessoas. Eu sempre falo, né, para os meus pacientes que o nosso nariz ele é que nem um filtro de ar de carro. Quem aqui já viu o filtro de ar de carro? Ele fica preto, né? Ele filtra tudo que tem de porcaria no ar e fica preto. Né? O nosso nariz é igual. Tudo que tem de impureza, de partícula, de poluição, de craca no ar, fica filtrado no nosso nariz antes de ir para o nosso pulmão. Infelizmente, né,
A gente não consegue trocar de nariz todo ano, como troca de filtro de ar de carro. Seria muito interessante trocar de nariz uma vez por ano. Como é inviável, o caminho interessante é a gente manter esse filtro limpo e bem acondicionado. Então o caminho é a lavagem nasal, recomendo para todos. Aí você escolhe a sua marca. Eu gosto do Maresi Jato Forte, você vai ver qual que você gosta mais. Pode experimentar os hipertônicos também. Então, em geral, eu sugiro que bote uns 2, 3 jatos e dá aquela puxada assim, ó. Como se fosse puxar para dar uma cusparada, né? Então, puxa pelo nariz, corre até a garganta, bota para fora e assua. Tira as melecas. Eu falo para a criançada aqui, ó. Tira os tatu do nariz, limpa o salão, bota as melecas tudo para fora. Tá, meus amigos? A sensação é muito boa. Os indianos faziam isso há 10 mil anos atrás, que me dizia o Raul Seixas. Eles iam para o mar e puxavam a água do mar pelo nariz e botavam para fora pela boca. Então, isso puxava a secreção, puxava as melecas e dava uma sensação de limpeza muito boa. Então, é aquela sensação, quem nunca tomou um caldo, né, no mar, né? Toma aquele caldo, te engasga todo, fica ruim, mas depois que tu assou e bota a melecada, parece que limpou tudo. Parece um pinho-sol da alma aquilo. Então, meus amigos, lavagem nasal, recomendo, deve ser utilizado principalmente pelo alérgico, mas também por qualquer outra pessoa, por todo mundo. Beleza pura. Segundo tipo de spray, os corticoides nasais. Então, o pessoal tem muito medo de corticoide, com razão, né? A gente deve cuidar principalmente o corticoide injetável e o corticoide via oral. Agora, o corticoide nasal, ele pode ser utilizado por longo prazo sem grandes problemas. Ele desinflama o nariz, não gera dependência e não vai detonar a mucosa, como a outra categoria que eu vou falar, dos vasoconstritores. Então aqui tem vários, né? Tem o Avames, tem Nasonex, tem Buzonide, tem Noex. Todos esses funcionam muito bem e ajudam no tratamento. Eu costumo usar eles no começo do tratamento e à medida que as vacinas vão começando a trabalhar no organismo do paciente, a gente vai saindo deles, né? A nossa meta é deixar o paciente bem sem ter que ficar dependente de remédio. Mas por um tempo até considerável pode ser usado e é bastante útil o corticoide nasal. E para fechar o nosso vídeo, o bandidão, né? Os vasoconstritores, danado do Sorinã, esse aqui é o Naridrim, Aturgil, Afrin, Hidrocin. Então, Nelsoro, isso aqui é crime, detona o nariz, né? Então, muita gente é viciado nesse negócio e não consegue respirar sem eles. Eu tenho um vídeo especificamente sobre isso que se chama Você é viciado em Sorinã? Dá uma procurada aí no nosso IGTV que eu falo detalhadamente sobre esses medicamentos. Mas a grosso modo eles são vasoconstritores, né? Eles fecham os vasos, eles têm um efeito praticamente mágico, que abre o nosso nariz e a gente começa a respirar muito melhor na hora. Mas depois tem rebote, volta tudo assim que passa o efeito. E o problema é que cada vez a gente vai precisando usar mais e acaba ficando dependente. Esse fenômeno se chama taquifilaxia. Isso gera dependência e a longo prazo as conchas não voltam para o lugar, ficam eternamente inchadas e tu não consegue mais respirar. Além de poder causar dano na mucosa, pode necrosar a tua mucosa até, de tanto fechar os vasos, pode faltar aporte sanguíneo e gerar até danos e, num caso mais grave, necrose. Aí só com cirurgia e reza para dar certo, porque isso aqui detona o teu nariz. Então eu contraindico nada de Sorinã, nada de Nelsoro, nada de Naridrim, de Hidrocin, Aturgil. Evite, só em casos muito graves, usar por 1, 2 dias no máximo. Fora isso, sou contra. Tá, meus amigos? Então essa é a visão geral. Lembrando que spray não trata a tua rinite alérgica, ela alivia sintoma. O que trata de fato a tua rinite é evitar, é identificar a causa, tentar evitar e quando não é possível evitar, vacinas antialérgicas, imunoterapia. Certo, meus amigos? Então, um grande abraço, saúde, força, coragem, fiquem com Deus e até a próxima!